O tema de hoje é a personalidade do Espírito Santo. Olá, eu sou Marcos Antônio, esse é o canal Verdade que Liberta e neste vídeo de hoje quero apresentar para vocês um tema importante da Palavra de Deus que é sobre o Espírito Santo. Estarei dividindo em dois vídeos falando acerca do Espírito Santo. Neste vídeo aqui estarei falando da personalidade do Espírito Santo e num próximo vídeo que irei fazer, que depois será publicado aqui no canal, eu vou falar sobre a divindade do Espírito Santo. Então, sobre o Espírito Santo, dividirei em dois vídeos para que o vídeo não fique muito extenso, né, e assim a gente possa compreender mais também acerca desse assunto, né, da personalidade e da divindade do Espírito Santo. Nos vídeos anteriores eu falei acerca de Deus Pai, quem é Deus e como provar, entre aspas, a sua existência. E no último vídeo que eu falei foi sobre a divindade de Jesus. Ficou um pouquinho extenso, porém bem elucidativo. Eu creio que assim ficou, né? Bom, sobre o Espírito Santo, nesse vídeo agora, como eu disse antes, eu vou me deter apenas nos versículos que falam, que demonstram que o Espírito Santo é um ser pessoal e também relacional. É um ser que possui sentimentos, é um ser que possui personalidade, e então na Palavra de Deus eu quero aqui pelo menos deixar 3 textos da Palavra de Deus, de forma explicada, esmiuçada, provando dentro da Bíblia que o Espírito Santo é um ser pessoal, e também posso trazer outros versículos da Bíblia que também provam o fato, né, do Espírito Santo ser uma pessoa. E no próximo vídeo estarei falando do Espírito Santo, ele sendo Deus, ok? O primeiro texto que eu quero ler com vocês se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Se você tem a sua Bíblia aí, pegue ela e abra no livro de Mateus, capítulo 12, no primeiro livro ali do Novo Testamento, nos versículos 31 e 32. Aqui, Jesus ele vai falar acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Diz assim o texto, versos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que Jesus está falando aqui? Ele estava lidando com uma classe religiosa da época dele, chamada de fariseus, e enquanto ele curava pessoas, expulsava demônios na vida das pessoas, e muitos judeus se admiravam com as atitudes que Cristo estava fazendo, essa classe religiosa da época, chamada de fariseus, estava classificando a obra de Jesus como sendo a obra do demônio. E então Jesus ele vai falar abertamente para aquela classe de fariseus que vinha rejeitando a cada instante as obras de Cristo e o próprio Cristo, né? O Espírito Santo ali tentando falar aos corações dos fariseus que Cristo é o Messias, e Cristo ele dá essa sentença. Ele fala, né, que todo pecado e blasfêmia cometido contra o Espírito Santo não há perdão. Esse é um tema para um outro vídeo, tá? Mas o que eu quero me deter aqui nesses 2 versos é de que é possível sim alguém blasfemar contra o Espírito Santo. Então isso prova de que o Espírito Santo é um ser pessoal. Porque é impossível alguém dizer para você, eu chegar para você e dizer assim, olha, eu blasfemei contra a cadeira, ou a mesa, ou o sofá. Não existe isso. Se eu disser isso para você, você logo vai pensar que eu estou sendo louco, né? Que eu estou sendo um lunático. Como é que eu vou blasfemar de uma coisa que não tem vida própria? Não é um ser vivo. Entende? Então o Espírito Santo, aqui Jesus dizendo para aqueles fariseus que eles estavam correndo o risco de pecar, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo? Um outro texto também que eu quero aqui deixar para vocês se encontra no Evangelho de Mateus também, agora no capítulo 28, Mateus capítulo 28, avance algumas páginas aí na sua Bíblia, e vamos ler aqui
o versículo de número 19, tá? Mateus 28, verso 19. É um texto conhecido, ali é Jesus ordenando a grande comissão, né? Ali aos discípulos para eles saírem pelo mundo afora pregando o evangelho. Diz assim, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui é Jesus falando. Mas olha só, veja bem. Aqui diz, né, Jesus falou que o batismo ele deve ser feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, você tem aqui a Trindade, né? O Pai, Deus Filho. Nós já entendemos, né, no vídeo anterior que a palavra Filho de Deus na cultura judaica, quando atribuída para Cristo, eles entendiam como sendo Cristo o ser divino também, né, fazendo parte da família divina, e também batizando em nome do Espírito Santo. Quando você pega o texto original, Mateus 28, 19, no grego, o grego koiné, que era o grego da época, e o grego bíblico, você vai ler o seguinte, onoma patros, onoma huiou, onoma hagion pneumatos. Ou seja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Essa palavra onoma no grego, ela só é atribuída para pronomes pessoais. Ela só é atribuída para pessoas que tenham personalidades, que é um ser vivo, é um ser humano, no caso, né? Então, você tem aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isso é uma prova de que o Espírito Santo é também um ser pessoal. Até porque nós sabemos que o Pai é um ser pessoal, certo? João 4, 23, ali é dito que Deus é Espírito. Ele é um Deus pessoal. O Filho também, ele, sem sombra de dúvidas, ele também é um ser pessoal. Se o Espírito Santo não fosse um ser pessoal, então aqui estaria realmente uma situação bem ilógica, né? Porque falar em nome de duas pessoas e um terceiro ser ali, né, presente, né? Não ser alguém pessoal, então fica realmente fora do comum, né? Fica fora da lógica da Bíblia, né? Da razão também. Né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso denota, essa palavra onoma no grego denota de que o Espírito Santo também ele é igual ao Pai e ao Filho e que ele também é um ser pessoal, certo? Vamos agora abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 13. Agora é o terceiro texto que eu quero aqui deixar claro para vocês. De muitos que a Bíblia tem, eu vou citar outros também depois, tá? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Em algumas edições da Bíblia, da nossa língua, é o verso 14, mas na Almeida Revista e Atualizada é o capítulo 13, verso 13 também. Que diz assim, 2 Coríntios 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha só, mais uma vez aparece a Trindade aqui, o Espírito Santo sendo classificado no mesmo pé de igualdade que o Pai e que o Filho. Você tem aqui a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, certo? Aqui já tem duas pessoas, e a comunhão do Espírito Santo, 3 pessoas agora. Então, essa palavra comunhão, no grego, é koinonia. E só é aplicada para se ter comunhão com alguém que é pessoal, relacional. Você não pode, por exemplo, ter comunhão com o seu carro, ou com a sua bicicleta, ou com a sua moto, certo? Ninguém tem comunhão com algo que não tem vida própria. Comunhão aqui, no texto, koinonia no grego, né? Comunhão do Espírito Santo, isso prova mais uma vez que é possível uma pessoa
ela ter comunhão com o Espírito Santo. Por ele ser, melhor dizendo, um ser pessoal. Ok? Tem um outro texto também que eu me lembrei, que fala acerca da personalidade do Espírito Santo. Mais um aqui, Efésios capítulo 4. Avança um pouquinho as páginas da Bíblia, você vai passar Gálatas, chega em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Viu só? É possível, de acordo com esse texto de Paulo, é possível nós entristecermos o Espírito Santo. Como que um objeto que não tem vida própria, um poder, uma energia, uma força, pode se entristecer? Não tem lógica. Mais uma vez, a Bíblia prova de que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Certo? Tem outros textos também que falam acerca da personalidade do Espírito Santo, né? E eu posso citar aqui para vocês, e por causa do tempo não vou ler todos eles, mas aí na sua casa você pode ler com mais calma. Tá? Você tem aqui, por exemplo, Romanos 8, 26, diz lá que o Espírito Santo ele nos auxilia e também intercede por nós na oração. Certo? Um dado interessante é o Espírito Santo, ele intercede e Jesus Cristo também ele intercede. Só que Cristo ele intercede pelo nosso perdão e o Espírito Santo intercede em nossas orações. Ele torna a nossa oração a Deus, né, de forma agradável, de forma aceitável, porque diz lá o texto que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo também tem esse trabalho de intercessor. Ele intercede em nossas orações. Também, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz que ele inspirou a Bíblia. Né? Diz lá o texto, né, que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia ela tem dupla autoria. Ela tem cerca de 40 escritores e também o autor principal, o Espírito Santo, que inspirou profetas e apóstolos. Você tem também Atos capítulo 13, versículo 2. Ali demonstrado que o Espírito Santo fala, envia, separa e dirige a igreja. Separa para a missão, né? Ele fala, separa, envia e dirige a igreja. Olha só, quatro adjetivos aqui você tem, né? Ele fala, certo? Como que uma força vai falar, né? Diz lá o texto, disse o Espírito Santo. Ele fala, ele separa, aqui em Atos 13 é para a missão evangelística, ele enviou ali Paulo e Barnabé, e ele também dirige a igreja. Eu vou até ler esse texto aqui, Atos 13, verso 2, diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Olha só, interessante, não é? Diz a Bíblia que o Espírito Santo falou aqui, né? E ele separou Barnabé e Saulo para a missão de pregar o Evangelho, certo? O outro texto também, Romanos capítulo 15, versículo 30, diz que o Espírito Santo ama, certo? Ele tem sentimentos. Diz também ali em 1 Tessalonicenses 1, verso 6, que o Espírito Santo se alegra, né? Ele se entristece e ele se alegra. Se entristece de acordo com Efésios 4:30, que nós lemos anteriormente, e também ele se alegra, também, né? De acordo com 1 Tessalonicenses 1, 6. O Espírito Santo também convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você encontra em João 16, versos 8 a 10. Atos 15, 28 ensina que o Espírito Santo ele administra a igreja, certo? Isaías 63, verso 10, lá no Antigo Testamento, ali fala do Espírito Santo também, diz que ele sente, né? Ele tem sentimentos, como eu disse. Lucas 12, verso 12, diz lá que ele ensina. João capítulo 16, versículo 14, diz que o Espírito Santo anuncia. Então, meus amados, meus queridos,
que você que está acompanhando esse vídeo, aqui nós temos várias passagens bíblicas que demonstram que o Espírito Santo é um ser pessoal. Também outro texto que eu lembrei, 1 Coríntios 12, verso 11, diz lá que ele distribui os dons espirituais a cada um como ele quer, como lhe apraz. Então o Espírito Santo também é aquele que distribui dons espirituais para a Igreja de Cristo. Então aqui, meus irmãos, meus amigos, nós percebemos que o Espírito Santo, ele é sim um ser pessoal. E eu quero ler aqui com vocês um último texto, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16. João, capítulo 16. Diz assim, né? João 16, verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ou seja, a missão do Espírito Santo é de glorificar a Cristo. Aqui é Jesus falando, né? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que trabalha nos bastidores do plano da salvação. O Espírito Santo, ele não quer holofotes para si, mas ele coloca os holofotes voltados para Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele trabalha no coração do pecador, do ser humano, para fazê-lo sentir a necessidade de arrependimento, arrependimento que vem de Deus, de acordo com Romanos 2, verso 4, e com esse arrependimento dos nossos pecados, o Espírito Santo, ele trabalha em favor de cada ser humano para que ele também confesse os pecados a Cristo, certo? E para que essa pessoa ela venha a receber a Cristo no seu coração. Então, meus amigos, o Espírito Santo tem essa missão maravilhosa aqui na Terra. Quando Jesus Cristo ele ascende aos céus, de acordo com Atos 1, 9 a 11, o Espírito Santo aqui, em Atos 2, ele vem de forma plena para ser, então, o representante da divindade aqui na Terra. Jesus, certa vez, falou que nós não ficaríamos órfãos. E não estamos órfãos, né? Isso porque o Espírito Santo, ele está aqui nesse planeta, trabalhando no meu e no teu coração, para que aceitemos a Cristo como Salvador e Senhor, que envolve aceitá-lo como Deus, para que nós tenhamos vida eterna. Então o Espírito Santo, ele é aquele que nos ama, de acordo com Romanos 15, 30. Ele se alegra, de acordo com 1 Tessalonicenses 1, 6. Se alegra em glorificar a Cristo e de nos levar até Cristo, de acordo com esse texto de João 16, 14. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de acordo com Romanos 8, 26. E ele quer a cada dia trabalhar em nosso coração para que seja possível a entrada de Jesus em nossas vidas. Só por meio do Espírito Santo é que conseguimos nos aproximar de Deus. Ok? Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco mais acerca desse tema tão maravilhoso da Palavra de Deus. Espero que você continue sendo fiel, né, no meu canal aí. Tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, tá certo? E ative as notificações para que mais vídeos possam chegar para vocês, ok? Forte abraço, fiquem com Deus, que a paz do Senhor, que o Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.